Essa consulta tem que ser bem ampla, a gente deve informar como médico tudo, principalmente a questão de prevenção, e responder todas as demandas e as perguntas que essa menina trouxer em todos os sentidos, da sexualidade, às vezes existem algumas dúvidas nessa fase, inclusive com a sua própria sexualidade. Depois dessa fase aí da menstruação, a primeira relação sexual, o início da atividade sexual, isso a gente precisa conversar muito no consultório com as meninas que vêm nos procurar. Muitas vezes e cada vez mais, isso é muito bom, hoje em dia são as mães que trazem, elas não vêm escondidas, isso acontecia mais há um tempo atrás, mas é fundamental que ela venha. Então, não adianta tapar o sol com a peneira, fazer uma de avestruz e enfiar a cabeça debaixo da areia e não enxergar o que está acontecendo com os nossos filhos. A gente precisa informar. Muitas vezes as meninas mais informadas são aquelas que demoram mais para iniciar a vida sexual. Por quê? Porque entendem que isso precisa de um envolvimento, que muitas vezes, até do ponto de vista de formação do próprio corpo, de funcionamento dos hormônios, elas ainda não estão maduras. E uma conversa com o ginecologista é muito interessante para isso, porque a gente pode ali resolver várias dúvidas e preparar essa menina do ponto de vista de proteção de gravidez e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis de forma adequada para que ela não entre numa roubada, porque às vezes a primeira relação sexual já traz consequências ruins, uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível aí que vai demorar, vai ter que ser tratada, e isso pode trazer até traumas para ela no futuro do ponto de vista sexual. Então isso é muito importante para a gente conversar nessa primeira consulta, mesmo que venha por outras razões. É um momento que o médico ou a médica deve informar essa menina e conversar de adulto para adulto, sem ter nenhum tipo de restrição em o que falar, o que ser perguntado, a gente sempre responder. Essa consulta tem que ser bem ampla, a gente deve informar como médico tudo, principalmente a questão de prevenção, e responder todas as demandas e as perguntas que essa menina trouxer em todos os sentidos, da sexualidade, às vezes existem algumas dúvidas nessa fase, inclusive com a sua própria sexualidade. O homossexualismo ele é muito comum aparecer nessa fase para meninas e meninos. Às vezes é uma coisa que vai continuar, às vezes não. O que eu procuro dizer para as minhas pacientes é que é importante experimentar. Você não precisa se definir com 13, 14, 15, 16 anos. É uma fase de muitas mudanças hormonais, muitas mudanças na própria cabeça, no amadurecimento e, enfim, isso tem que ser sempre muito conversado. Eu acho que essa é uma consulta muito divertida para gente que trabalha com adolescente, que gosta, e é muito importante, porque orienta e faz com que essa caminhada, que nem sempre é fácil, fique mais amena e elas possam amadurecer com mais segurança nessa questão sexual também.